Olá pessoal, a segunda parte da nossa videoaula, nesse dia 25 de fevereiro, e estamos falando sobre o pentecostalismo ou a manifestação pneumatológica na igreja primitiva. Então nós entendemos que o cristianismo pentecostal ou cristianismo carismático, porque vem da palavra carismas, que é os dons, não é um fenômeno que pertence unicamente ao século XX. Eu disse para vocês na aula passada, na primeira parte da aula, que nós, assembleianos clássicos, parece que compreendemos, ou parece que entendemos que o movimento pentecostal acontece no século XX, a partir dos Estados Unidos, na Rua Souza, aquela coisa toda, que eu vi no Brasil. Não. O movimento pneumatológico ele começa em Atos 2 e ele não cessa. É lógico que nós temos ele tendo a manifestação pneumatológica de forma ilhada, de forma restritiva, mas ele nunca cessou. Ele sempre aconteceu em toda a história do cristianismo. Ele tem sido uma constante desde que Jesus caminhou aqui pela terra há quase 2000 anos atrás. Mas no século XX é que a manifestação pneumatológica deu aquela explosão. Eu costumo dizer para algumas pessoas que o Salmo 133 parece que ele faz uma alusão a essa manifestação. Por quê? Porque o Salmo 133 vai dizer que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Quem é Arão? O sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. Que desce sobre a barba. Então, numa analogia, parece que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como o primeiro que recebeu, desceu o Espírito Santo ali quando saiu do Jordão. Depois o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, lá no cenáculo, batizando quase 120 irmãos com o Espírito Santo, e o resultado foi milhares de almas se converteram à fé cristã. Depois nós temos o capítulo 10 de Atos com a família de Cornélio. Interessante ali, lindo a cena, porque a Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a pregar e está pregando, o Espírito Santo desce sobre Cornélio, sobre a sua família, sobre todos da casa, inclusive os servos e servas, ou seja, desceu sobre os homens, desceu sobre as mulheres, desceu sobre os escravos e desceu sobre as mulheres escravas, porque a mulher naquele tempo já não tinha nenhuma oportunidade, já não tinha nenhuma regalia, e as escravas é pior ainda. Mas naquele dia, se foi de manhã, se foi à tarde, quando Pedro está pregando a palavra de Deus, o Evangelho das Boas Novas, o Espírito Santo desce sobre todos na casa de Cornélio, sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus servos e sobre a sua serva. E depois nós temos Atos capítulo 19, que é interessante a imposição de mão. Paulo perguntar, já recebeu o Espírito Santo? E eles disseram que não conhecia. Então Paulo manda, todos eles se ajoelham, Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E segundo o texto de Atos capítulo 19, versículo de número 2, ele vai dizer assim, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ou seja, quando se converteram, seria a tradução. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fosse batizado? Responderam, batismo de João. Disse então Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo, o povo que crê naquele que vinha depois dele, a saber, Cristo. Ele, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo o apóstolo Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Falavam em línguas, como também profetizavam. Eram todos, ao todo, 12 homens. Então, você verifica que quando Paulo ora por eles, além de eles serem batizados com o Espírito Santo, falar língua estranha, também profetizam. Então, nós temos aí três cenas, a de Atos 2, Atos 10 e Atos 19, sobre a manifestação do Espírito Santo, já no início da igreja primitiva. Apesar da teoria de sensacionismo, a partir de Santo Agostinho, que dá o início a essa teoria da cessação do Espírito Santo, o início do movimento do século XX começa com Agnes Osman, que na virada do ano, de 1900 para 1901, por volta de 11 horas da noite, 23 horas, Agnes é batizado com o Espírito Santo, seguindo o mesmo modelo de Atos capítulo 19. A história vai dizer
que Parham vai pregar a mensagem naquela noite sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, e ela levanta do seu lugar, vai até a frente e fala para Parham que ele acreditava, ela acreditava no poder do Espírito Santo, ela acreditava que esse Senhor podia batizar com o Espírito Santo. E aí a história vai dizer que Parham põe as mãos sobre ela, e Agnes Osman é batizado com o Espírito Santo. Então nós temos aí a primeira irmã, a primeira crente cristã batizada com o Espírito Santo já no século XX, Agnes Osman. Isso de registro. É lógico, pode ter milhares de outras Agnes que foram batizadas com o Espírito Santo nesse dia, mas de registro nós temos a Agnes Osman, que é batizada com o Espírito Santo. Então, quando você analisa as 3 cenas de Atos 2, 10 e 19, você descobre que o Espírito Santo continua contribuindo, porque Marcos vai dizer isso. O Espírito Santo colaborava com os apóstolos, curando e as pessoas sendo libertas do espírito maligno e também se convertendo ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ele vai cooperando com os apóstolos. Os apóstolos vão orando pelos enfermos, são curados. É lógico, a partir do dom, dos dons espirituais são usados por Deus através do Espírito Santo. E depois nós temos então a virada do século I, século 100, ou o século I para o século II, que nós começamos a entender sobre esse fenômeno maravilhoso que é a manifestação do Espírito Santo. Dentro desse período, nós temos então já a Igreja Apostólica. Por que a Igreja Apostólica? Porque agora a igreja começa a se formar. Nós temos pequenas comunidades. Quando você lê as epístolas de Paulo, vai dizer lá, saúdo-vos a igreja que está na sua casa. Então a igreja que está na sua casa eram as comunidades cristãs que se reuniam nas casas, não é? Então havia as igrejas chamadas igreja doméstica, havia os presbíteros que ensinavam nessa igreja doméstica, e havia um bispo na cidade que ele, em cada domingo, ele estava numa casa ali presidindo o culto, a ceia, né, na nossa linguagem, na linguagem a comunhão, e aonde surgiu a palavra catedral, porque as casas eram assim, não tinha cadeira, não tinha muito banco, enfim. Então o serviçal do bispo da igreja carregava a cadeira do bispo nas costas para onde ele ia naquele dia participar do culto. Então ele ia na frente, colocar a cadeira do bispo numa dessas igrejas, ou chamada igreja doméstica, e então aquele lugar tornava-se a catedral. Daí o nome catedral vem desta cultura, onde está a cadeira do bispo. A catedral é porque ali está a cadeira do bispo, a cátedra, a cadeira, do latim, cadeira, né? Então, quando você analisa a história da igreja primitiva, a igreja primitiva era uma igreja carismática, era uma igreja pneumatológica. Lucas vai escrever a história relatada em Atos dos Apóstolos, e ele então demonstra fidelidade na abundância da manifestação do Espírito Santo em todo o livro de Atos. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Você analisa isso quando Paulo e Silas estão presos, haviam sido surrados, chicoteados, e perto da meia-noite eles começam a cantar, e a manifestação do Espírito Santo provoca um terremoto, né? Gordon Fee vai dizer que Paulo viu o Espírito Santo como uma chave para tudo na vida do cristão. Então ele via que o Espírito Santo era uma atuação, a manifestação climatológica era uma atuação de transformação do ser humano no que tange a vida cristã. E você vai encontrar isso muito claro na sua epístola aos Gálatas. E aí você entende essas questões. Deus abençoe vocês. Vamos para o próximo vídeo.